Convido a todos a sentar, por gentileza. Amém. O irmão Anderson citou no início da abertura, né? Estava um pouco nervoso, mas é assim mesmo, né? Às vezes a gente acha que está preparado, a gente acha que está seguro, mas o nervosismo vem de vez em quando. Bom, meus irmãos, eu quero hoje trazer uma palavra para todos, né? Uma palavra que possa identificar aquilo que nós estamos fazendo, o dia a dia em que nós vamos tomar decisões, em que nós vamos caminhar, para onde nós vamos nos direcionarmos e nos posicionarmos diante da vida. Bom, hoje eu quero ministrar, o tema da nossa ministração de hoje é o tempo de Deus e o nosso propósito. O tempo de Deus e o nosso propósito. Vocês podem repetir comigo? O tempo de Deus e o nosso propósito. Amém? Vamos. O Gabriel, coloca para mim a primeira imagem, por favor. Eu quero que vamos olhar para essa imagem aqui rapidamente. Esse aqui é um relógio, né? O relógio está marcando as horas, segundos, hora, minutos e segundos, certo? Mas esse tempo é o tempo, é a hora que está marcando um tempo. É por isso que a nossa ministração hoje tem o tempo de Deus e o nosso propósito. Amém? Então vamos abrir o livro de Eclesiastes 3, do capítulo 1 até 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, o tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Quem sorri muito aqui? Tem uns que sorriem, tem uns que choram, tem uns que choram e sorriem ao mesmo tempo. Né? Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora, né? Tempo de rasgar e tempo de coser. Ou seja, até aqui a palavra falou só em tempo. Tempo, tempo, tempo. 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Hoje no mundo nós vivemos o que? Hoje um tempo de guerra. Tempo de paz é quase difícil de se ouvir, né? Nação contra nação, os mais poderosos querendo tirar proveito dos mais fracos, os mais fracos tendo que se unir com outro mais fraco para tentar derrubar o mais poderoso e assim por diante. Então, hoje o que nós temos para dizer que o tempo ele é marcado por horas, né? Minutos e segundos. O tempo é só um fato, um acontecimento que vai ter marcado ali dentro desse tempo várias coisas na sua vida, várias coisas na minha vida, várias coisas na vida de cada um de nós. Né? Como a palavra diz, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. É verdade ou não é? Quando nós temos um costume na nossa vida de dormir, acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, voltar, trabalhar e voltar para casa. Quando entra algo diferente nisso tudo aí, o que acontece? Você fica um pouco desorientado. Quem concorda comigo? Se eu estou acostumado a trabalhar, a dormir, acordar e trabalhar, dormir, acordar, se entra um tempo que eu tenho que fazer um curso, uma escola, fazer algo que é diferente, eu já não vou achar estranho.
Sim ou não? Sim, né? Porque um novo tempo, um novo momento entrou nesse tempo aí. Algo, algo foi implantado de diferente, né? Por quê? Porque você estava acostumado a lidar só com aquilo, só com aquela rotina. Mas, porém, quando algo aconteceu, você ficou. Leva o quê? Leva um tempo para você se acostumar, né? Leva um tempo. Sempre o tempo está no meio, né? Então, meus irmãos, nós aqui nesse mundo, no reino espiritual, nós temos que entender que o tempo da nossa vida não somos nós que determinamos. O tempo que determina é Deus. Né? Se você ainda não atingiu aquela grande promessa na sua vida, aquele grande sonho, se você ainda não realizou, é porque ainda não chegou o tempo. Amém? Mas para esse tempo chegar, você tem que ter o quê? Tem que ter a fé, tem que orar, tem que pedir a Deus, tem que clamar ao Senhor. Você não vai abrir a janela da sua casa e esperar que chegue lá um pássaro voando e te entregue a bênção. Está aqui, ó. Que você estava esperando chegou nas suas mãos. Né? Você tem que fazer o quê? Orar, orar e ter fé que esse tempo que você pediu a Deus vai chegar. Em nome de Jesus. Amém? Você tem o tempo de estar aqui na igreja, não tem? Conta esse programa para estar domingo aqui na igreja. Digam amém. Glória a Deus. Por quê? Porque o tempo de estar aqui na igreja é o tempo de estar aqui. Ou seria o tempo de assistir o jogo? Não, né? Poderia até ser um tempo de assistir o jogo, mas em outra ocasião. Porque o tempo de estar aqui na igreja tem o seu dia, tem o seu momento, tem sua hora. Quando você quebra essa sequência, esse tempo, você está o quê? Tirando aquilo que você recebeu de Deus, talvez. A sua chegada aqui. Será que você abdicou o seu tempo de estar na igreja para fazer algo que não seja da igreja? Será que há uma promessa de Deus em cima disso? Não sabemos, né? Porque Deus, ele nos dá a bênção. E muitas vezes, quando nós estamos com a bênção na mão, nós esquecemos, deixamos de lado, abandonamos, né? Muitas vezes o pastor ora, o pastor faz campanha pelo irmão, faz campanha pela igreja, e o irmão recebe a bênção do Senhor, recebe a bênção quando está com a bênção na mão, o que ele faz? Acha que nada vai mais acontecer, e sai, né? E o tempo ruim que ele estava vivendo se foi. Mas não vamos esquecer que o tempo ele é contínuo, como o ponteiro do relógio estava girando, né? Girando, não sem parar. E o tempo que passou não volta mais. Né? Se nós levarmos em consideração que o tempo ele vai sempre para frente, será que nós vamos ter coisa boa ou coisa ruim na frente para acontecer na nossa vida? Né? Estávamos na bênção, deixamos a bênção de lado, deixamos a bênção para segundo plano. Porque agora eu estou num tempo bom, eu estou vivendo um tempo feliz, um tempo de alegria, um tempo de que eu estou por cima, eu sou, como diz, sou o cara, eu sou o tal. Né? E nesse tempo aí todo mundo fala alto. Mas aí, meus irmãos, esquecemos que o Senhor, Deus, é o dono de todo o tempo. Né? É Ele que determina tudo. Né? Não somos nós. Hoje, né, nós podemos dizer podemos até dizer o tempo. Antes a gente não era muito costume de saber quando alguém ia nascer. A irmã está grávida. Quando vai nascer? Tá para nascer lá pelo dia 20, entre o dia 20 e o dia 30. Né? Hoje nós já podemos determinar o tempo que vai nascer, ou seja, vai nascer no dia 10. Por quê? Vamos fazer uma cirurgia, fazer o parto da criança, vai nascer no dia 10. Mas se Deus não quiser, não vai nascer no dia 10. Né? Nós podemos até marcar esse tempo, essa hora do nascimento, né? Mas Deus não vai permitir se não for de acordo dele. Agora, teve o tempo de nascer. Será que nós podemos prever o tempo de morrer? Não, né? Alguns até
tentam dizer assim, o irmão está condenado à morte, ele só tem mais 10 dias de vida, ou tem um mês de vida. Quem está falando isso é o médico, o homem, né? Aquele que acha que é o dono da verdade, o dono da sabedoria, mas esquece quem tem, mais uma vez, quem tem o tempo nas mãos é Deus. Se ele quiser que aconteça, ele vai deixar acontecer, mas se não, ele vai mostrar que ele é o poderoso, que ele é que determina, né? O tempo de morrer é só uma mera datação, porque nós não sabemos, como eu falei. Nesse momento nós estamos aqui, não sabemos se daqui a pouco estaremos dessa forma aqui, né? Precisamos reconhecer e aceitar diferenças de fases da vida. O tempo de nascer, o tempo de morrer, são fases da vida. Fases da vida que você cresce, você estuda, você casa, você tem filhos, você trabalha, você adoece, você se cura, você viaja. Ou seja, cada tempo tem uma fase. Nós não podemos mudar o tempo. Ultimamente estava assistindo, né, na televisão uma série que mexe muito com o tempo, né? E aí, não vou citar aqui que é para não dar o ibope aí para o programa. Mas então, toda vez que eles queriam acontecesse algo, eles iam lá no tempo e mexiam no tempo e transformava tudo. Então, para eles era muito fácil. Eles criavam a máquina, voltavam no tempo, corrigiam uma coisa que tinha sido errado lá atrás e depois voltava para o presente novamente. Já assistiu, né, pastor? Parecido com esse aí. Esse daí é assim também, mas é nessa forma. Então, muitos efeitos colaterais de se mexer no tempo acontecia lá durante o decorrer da história, né? Mas, para nós, voltando para o mundo aqui real, isso não acontece, né? Não acontece porque o ciclo da vida ela é feito desde o nascimento até a morte, né? Muitas vezes o choro tem seu lugar, assim como o riso, né? Às vezes é preciso a gente chorar para sorrir mais tarde. Muitas vezes nós estamos sorrindo e no momento seguinte estamos chorando. Porque, mais uma vez repetindo, o tempo, né? O tempo do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos hoje aqui na igreja, nós estamos semeando, né? Você sabia que a nossa presença aqui na igreja hoje não é apenas uma presença? Você está semeando na vida do Senhor? Amém? Se nós estamos aqui, é tempo de semear, né? Todos os irmãos, quando o pastor fala assim, gente, vamos abrir nossas células, vamos abrir as células, vamos fortalecer, e que o irmão vem e abre uma célula, né? O que ele está acontecendo? Ele está semeando ali plantando uma semente que é a célula, e a partir dessa célula vem diversos frutos, e os frutos vão chegando. Agora me diga uma coisa, será que se você não plantasse a semente, ia nascer alguma coisa? Não. Você só colhe se você planta, né? Se eu não plantar, eu não vou colher. A nossa igreja, o nosso ministério, Base 14, muitas vezes a gente pode reclamar assim, poxa, mas por que a nossa igreja não cresce? Porque nós apenas estamos no momento em que nós deveríamos estar plantando para colher. Então, quem está vivendo esse tempo de plantação, pode ter certeza absoluta que o Senhor vai permitir a colheita. Amém? A mesma coisa quando você faz uma oração ao Senhor, você está plantando, você está pedindo a Deus para que algo aconteça de bom na sua vida, por aquele momento difícil, aquela cura que você ainda não conseguiu através dos médicos, através dos remédios. Mas através da oração você está plantando algo que possa chegar na nossa vida, na sua vida. Amém? Não devemos plantar com a intenção de que essa plantação venha
venha dar em abundância de uma única vez. Muitas vezes a gente planta, colhe pouco. A nossa colheita é pouca. Né? Às vezes você planta e não colhe quase nada. Aí você pensa o quê? Poxa, eu estou plantando, mas não estou colhendo. O que será que está acontecendo? Se esse quase nada não veio plantando, imagina se você não plantar nada, não vem nada mesmo, né? Então continue colhendo, continue plantando. Plantando na vida do seu filho, na vida da sua esposa, do seu marido, né? Lá no seu trabalho, para que você possa colher em abundância uma promoção, para que nossos filhos possam ter uma vida próspera, fazer uma faculdade, ter uma profissão que possa fazer com que ele se estabeleça perante a sociedade, tenha uma vida confortável. Amém? Então a vida sempre vai ser de colheita, de plantação, de colheita, porque há tempo de plantar e há tempo de colher. Por mais que esse tempo demore um pouco para colher, mas vamos colher, porque não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está dizendo que há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Amém? Glória a Deus. Quem entre nós aqui da igreja pensou assim, hoje eu vou para a igreja, não vai precisar responder. Não vai precisar responder, só pense, como diz o pastor, não responda. Só fique no seu coração. Né? Quem já pensou assim, um dia vir para a igreja, vou porque eu tenho que ir. Né? Eu acho que muito de nós já pensou dessa forma, vou porque eu tenho que ir. Não vamos pensar mais dessa forma, irmãos. Dessa forma, por quê? Porque a partir de agora você aprendeu, ou você se fortaleceu, em que o momento que você está aqui é o momento de plantação. É o momento que você está plantando, tá? É o tempo de plantar. Então continue plantando. Se você abriu uma célula recente, você no primeiro sábado que você veio, no primeiro dia que você reuniu sua célula, não deu 5 pessoas. Já no dia seguinte, na próxima reunião, diminuiu para 5, para 3. Aí teve um dia que não apareceu ninguém. Puxa vida, tristeza, né? Aí você pensa assim, poxa, será que vale a pena? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo correto? Então, não temos que desistir. Não temos que, porque nesse momento é o momento de chorar, né? Você não sorriu quando você abriu a célula, que vieram 5? Agora você chorou porque não veio nenhum. Não, então também a situação é o tempo. O tempo de sorrir e o tempo de chorar. Ou ao contrário, o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Pode ser o tempo de sorrir no início, o tempo de chorar no meio e depois o tempo de sorrir de novo. Né? Em todos esses intervalos, se nós pensarmos assim, poxa, eu vou desistir, porque quase não está vindo ninguém, será que está errado alguma coisa comigo? Será que ninguém gostou da célula? Será que o lanche não foi bom? Ou será que não teve lanche e não veio ninguém? Então, não vamos desistir de forma nenhuma. Não podemos pensar dessa forma, porque às vezes a bênção está aqui na sua frente. Está bem aqui, ó. Está um metro longe de você e você acaba deixando passar. Nós acabamos deixando passar. Eu falo você no sentido geral, mas nós acabamos deixando, às vezes deixamos passar. Teve um tempo que nós, voltando a falar sempre tempo, tempo que nós fomos aqui na frente, fazer evangelismo aqui na base, parece que houve uma revolução, em muitos irmãos. Poxa, foi um momento que nós vivemos, um momento de colheita. Nós plantamos evangelismo, não precisamos descer ladeira, não precisamos pegar carro de som, não precisamos fazer panfletos, divulgação, internet, outdoor, que nem existe quase mais. Não, foi um tempo simples. Foi um tempo que nós tivemos ali na frente, todos os irmãos e os frutos vieram. Glória a Deus. Houve a plantação de cada um de nós. Houve a plantação, houve o tempo de plantar. Nós colhemos. Mas só que toda colheita, ela precisa ser replantada novamente, Quando tem uma plantação de um cereal, por exemplo, vamos imaginar que plantação de milho, de um grão.
Plantou, colheu. E aí parou por isso aí mesmo? Não, né? Por quê? Plantou, colheu e consumiu. E acabou, né? Então tem que continuar plantando para continuar colhendo. Às vezes a gente planta uma vez e quer que essa colheita dure para sempre. Não vai ser assim. Temos que plantar novamente, tempo de plantar, tempo de colher mais uma vez. Aí quando já chegar o tempo de plantar novamente, de replantar, vamos continuar replantando. Vamos continuar deixando que o Espírito Santo regue aquela plantação e inunde aquele campo, aquela colina, aquela planície onde você plantou a semente que vai colher os frutos mais tarde. Amém? Glória a Deus. Eu penso que outro dia a gente estava aqui na célula, e eu vou dar um pouco do testemunho do irmão Ivan, que ele me falou ali na saída. Ele disse assim: parece que hoje assim hoje eu senti que eu tenho que fazer algo. Eu senti que eu tenho que abrir minha célula, irmão. Eu senti que eu tenho que abrir minha célula. Eu senti hoje aqui, nas palavras dele, que eu me fortaleci. Parece que abriu dentro de mim a vontade de fazer, né? E realmente, às vezes a gente está no meio que a gente não consegue enxergar. E às vezes por um estalo, por um momento, a gente consegue, poxa vida, eu tenho vontade, agora sim eu quero. Eu quero plantar. Que seja assim na nossa vida, né? Eu gostaria de plantar, eu quero plantar para ter novas colheitas. O poder de Deus, ele é infinito, né? Ele não se acaba. O que nós estamos vendo aqui hoje, tudo aqui nessa parede, nesse telão, tudo isso aqui vai acabar. Vai ser destruído, vai chegar o tempo que já teve o tempo de construir isso aqui, vai chegar o tempo que vai ser derrubado, né? Mas aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus plantou na sua vida, ninguém vai tirar. Amém? Ninguém vai tirar, porque foi Deus que te deu, foi Deus que me deu, foi Deus que nos semeou. Então ninguém vai tirar a tua promessa, ninguém vai tirar a tua bênção. Só Ele pode fazer isso. Amém? Glória a Deus. Eu penso que se fico pensando, poxa, a nossa vida é tão difícil, é tão complicada. Eu estou orando, eu estou vindo para a igreja, eu estou fazendo tudo, mas parece que as coisas não dão certo. Mas continue. Você acha que não dá certo? Por quê? Não chegou o tempo de dar certo ainda. Alguma coisa precisa você fazer ainda para que aconteça o momento de chegar a se realizar aquele acontecimento. E muitas vezes nós desanimamos com algo que não aconteceu, que nós queríamos muito. Nós queremos o tempo de um acontecimento. O tempo de um acontecimento, por exemplo, eu tenho que ir para o médico. Aí o médico me bloqueou, porque eu não estou apto para fazer um tratamento. Será que foi o médico realmente? Eu creio que não. Eu creio que a mão de Deus está ali. Porque Deus, Ele que diz assim, não pode fazer ainda isso aqui. Você não está pronto para isso. O teu tempo de fazer isso ainda não é esse. Então, creia no Senhor, confia no Senhor, que vai chegar o momento correto, o momento certo de acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Falando um pouco aqui pela base, nós estamos aqui desde 2018, né? 7 anos aqui na base. 2018. Nós vamos completar no final do ano, no início do ano que vem, um bom tempo já aqui. E nós vivenciamos momentos muito difíceis, né? A pandemia que fechou a igreja, irmãos que se mudaram, foram para outros bairros, foram para outras congregações, mas nunca desistimos, né? Nossos pastores sempre estão perseverando, apesar de que muitas vezes eu sei que dá vontade de desistir. Eu sei que dá vontade de deixar,
fechar as portas e dizer, poxa, não dá mais para mim porque eu acho que não está sendo plantado. Mas pastor, e a igreja? Cada semente que foi plantada aqui nessa igreja é uma vitória. Amém? Porque essa semente que foi plantada, muitas e muitas sementes, através dessa semente, vão ser geradas. Então a igreja cheia, glória a Deus que está lotada aqui a igreja hoje, graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus pela igreja hoje. É. Vamos pegar 15 pessoas aqui. 15 pessoas no seu tempo de levar a semente para um irmão. Por mais que esse irmão não esteja aqui na igreja conosco, mas se esse irmão levar a palavra que você deixou com ele, nós vamos muito longe. Se pensar, nós estamos na Europa agora, porque tiveram irmãos que estiveram aqui na base, congregando conosco, estão na Europa, levando a semente que foi plantada aqui e plantando lá na Europa. Olha só a dimensão que nós atingimos. O tempo que ele esteve aqui, ele passou esse tempo e viajou e foi embora, levou a palavra, levou a semente, plantou, está muito distante. Se nós pensarmos, a nossa igreja realmente é uma igreja internacional, é uma igreja que está longe, divulgando a palavra do Senhor. Nós pensarmos dessa forma, vamos dizer assim, poxa, eu estou fazendo o melhor para Deus. Eu estou fazendo para Deus, eu não estou fazendo para mim, eu não estou fazendo para o meu vizinho, eu estou fazendo para Deus. Estou ganhando as vidas para Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra que eu queria deixar hoje aqui para nós foi nesse livro, de Eclesiastes 3, sobre o tempo. Sempre pense, se algo estiver ruim na sua vida, pense que o Senhor tem algo melhor para você. Você não vai viver a vida toda nesse tempo de coisas ruins, nesse tempo de fome, nesse tempo de dor, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de escassez. Você pode até estar vivendo esse momento, mas o Senhor vai fazer chegar o tempo que você vai dar a volta por cima, que você vai ser o vencedor, que você vai ser uma vencedora. Amém? O tempo vai chegar, o tempo da sua vitória vai chegar, em nome de Jesus. Então diga comigo, eu creio que no tempo da minha vitória vai chegar, em nome de Jesus. Aplauda Ele, porque Ele é o Rei de todos os tempos. Amém? Glória a Deus. Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, meu Senhor, por esse tempo que estive aqui, diante dos meus irmãos, diante de Ti, Senhor Deus. No tempo, meu Pai, que não é um tempo em vão, que é um tempo maravilhoso. É um tempo que nós estamos plantando e creio que nós iremos colher muitos frutos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos irmãos, a vida dos pastores, fortalecer cada irmão, fortalecer a família de cada um. Onde está doendo, que possa passar essa dor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que o Senhor Jesus tem a alegria, tem a vitória para cada um de nós. Em nome de Jesus. Não há dor que dure para sempre. Em nome de Jesus, as dores que tiver no seu coração, na sua alma, vai chegar o momento que essa dor vai dar lugar à alegria, ao sorriso. O choro de hoje é a alegria, o sorriso de amanhã. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está diante de todas as causas, de todas as situações que você acha que não tem mais solução, que não tem mais controle, que você já perdeu o domínio, que você já perdeu o domínio do seu filho, que você já perdeu o domínio do seu trabalho, da sua vida, da sua saúde. Pois eu digo para você que quem tem o controle da sua vida é o Senhor Jesus. Ele está diante de nós, diante de mim, diante de você. É Ele que está no controle. Não é você, não sou eu, não é ninguém. É o Senhor Jesus que está diante de tudo. Então, meus irmãos, creia sempre, fique na fé, se fortaleça, porque o Senhor
tem a promessa para cada um de nós. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Eu quero... Temos... Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vive cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi,